Eu estava em Sedona, nas montanhas do Arizona. Canção Estrelada, o xamã que tinha o dom de ensinar a filosofia ancestral do seu povo através de histórias musicadas, sentado na cadeira de balanço, em silêncio, parecia mais interessado em preencher o fornilho de pedra vermelha do indefectível cachimbo com fumo do que ouvir minhas lamúrias. Lidar com as críticas não é fácil. Era um período que o mundo se virava contra mim. Eu me tornara o alvo perfeito e predileto de todas as pessoas. Tudo o que eu fazia virava motivo de avaliação e julgamento. Aquela situação me incomodava bastante. Eu não sabia a razão pela qual isso acontecia. Era meu karma, falei resignado, sem esconder uma ponta de amargura. Alguns dias antes da viagem, uma amiga apontara uma série de defeitos em uma propaganda que a agência de publicidade na qual eu era responsável pelo setor de criação veiculara em uma revista destinada ao público feminino. Era um anúncio de lingerie. A equipe com quem eu trabalhava estava repleta de mulheres que participaram de cada detalhe da elaboração da ideia à arte final do produto. E isto me deixara à vontade em um universo tão delicado e repleto de sutilezas. Parecia não ter bastado. Embora tivesse o cuidado de escolher palavras suaves, me acusou de ser preconceituoso e insensível. Segundo ela, eu me arvorara em abordar um assunto que desconhecia. Era apenas mais uma crítica entre muitas daquele período. O acúmulo de emoções não elaboradas me fez transbordar. Reagi de maneira intempestiva. Em retribuição, não hesitei em apontar vários defeitos da sua personalidade e temperamento. Irritada, ela me ofendeu. Uma amizade de décadas se desfizera em poucos minutos de conversa. Senti-me muito mal por dias. Retirei a revista da mochila e a mostrei ao xamã. Perguntei se ele via algo de errado no anúncio. Canção Estrelada olhou a propaganda e em seguida para mim. Observou a ambos com atenção. Nada disse. Acendeu o cachimbo, baforou algumas vezes para o fogo se espalhar pelo fumo. Divertiu-se, como de costume, com o bailado da fumaça à sua frente. Tornou a me olhar e disse: "Quer saber a minha opinião sobre o anúncio ou veio em busca de apoio à maneira como você reagiu à crítica?" Confessei que esperava que ele me desse razão em ambas as situações. O xamã me disse: "A opinião sobre determinada coisa, situação ou alguém quase nunca retrata o objeto de modo fidedigno e justo. Raramente, um olhar é puro e isento de paixões. Uma visão contaminada deturpa qualquer imagem. Muitas vezes, há mais do observador embalado às palavras do que aspectos reais do objeto, seja pessoa ou fato analisado. O que vemos é a mistura em distintas proporções, a depender do caso, entre a verdade e as limitações do observador. Vejo somente até onde a minha consciência alcança, uso apenas as cores claras ou escuras que o meu coração permite. Eis a razão pelas quais as pessoas maduras recusam a cadeira do juiz, um lugar sempre a nos convidar a apontar os erros e defeitos alheios como artifício para ocultar as próprias dificuldades. Colocar uma lente de aumento sobre as características de alguém traz a falsa sensação de sermos senhores da verdade ou melhores do que de fato somos. Acreditar saber tudo sobre os outros, embora nada saibamos sobre as incompletudes que influenciam nossas personalidades e temperamentos. Ignoramos as autênticas razões e fundamentos das reações descabidas e descontroladas. Argumentamos que temos de impor respeito. Sim, é necessário, porém os conflitos e arroubos do comportamento são desnecessários. O respeito se molda na coerência com a verdade alcançada e no uso incessante das virtudes. Ao agir assim, o respeito natural se impõe. Agressividade e irritação são manifestações de fragilidade, descontrole e medo. A sinceridade, serenidade e clareza demonstram o equilíbrio e a força da alma, a maturidade do ser.
Embora não a tenhamos a oferecer, exigimos que sejamos tratados à perfeição. Perdemos a noção do ridículo e o real senso de justiça. Criticar se tornou uma espécie de compulsão, um vício comportamental, oriundo da falta de coragem, vontade e honestidade para enfrentar o espelho e a oficina da verdade. Uma tentativa desesperada para fugir da genuína batalha, aquela entre luz e sombras travadas na própria consciência, com intensas influências do coração. Pensar livremente, sem as formas dos condicionamentos, interesses e medos. Sentir livremente, sem se afogar nos maremotos das paixões, não é para qualquer pessoa. Não raro, as críticas surgem da inveja, do ciúme ou de um desejo não correspondido, de algo que incomoda, dói, mas não consigo identificar a origem em mim. Como uma droga qualquer, ao fazer uso da crítica, tenho uma ilusão momentânea e a sensação artificial de equilíbrio e força. Nesse instante, sentimos o poder inebriante da falsa verdade. Nós acreditamos maiores do que somos. Então, no dia seguinte, aumentamos a dose. Aqueles que não sabem lidar com as opiniões alheias padecem da mesma enfermidade de quem critica e condena por não tolerar sabor diferente ao próprio gosto, ou por mostrar a ferida que não estão prontos para tratar. Não falo nada que todos já não saibam. A questão é entender o motivo pelo qual, mesmo sabendo de tudo isso, ainda nos sentimos mal diante de uma crítica. Argumentei de quanto era desagradável ser criticado após ter oferecido o melhor, fosse nas minhas relações, fosse na execução de uma tarefa. O xamã ponderou: depende se quem as receber estiver movido por sombras ou virtude. Ao ter o orgulho e a vaidade como timoneiros, as críticas serão como ácido. As palavras irão corroer o coração. Zangamos pela incompreensão ou adoecemos pela dor. Quando temos a humildade e a sinceridade como orientadoras, vislumbramos o próximo movimento evolutivo por nos mostrar algo que desconhecíamos ou, se não for o caso, veremos se tratar de uma prova à paciência e uma oportunidade à compaixão. Em qualquer das situações, agradecemos o movimento luminoso permitido. As palavras que servem ficam, as demais são descartadas. No mais, nunca esqueça, assim como nem todo elogio é merecido, nem toda crítica é justa. O equilíbrio e a força residem em viver na última fronteira da verdade alcançada e no limite das virtudes conquistadas. Aprenda a filtrar. Fique com tudo aquilo que auxiliará em seu aperfeiçoamento. Agradeça a colaboração e é a vida oferecendo um degrau. Todo o resto são manifestações das pessoas quanto às incompreensões que transbordam nelas mesmas. São questões delas, não suas. Se houver humildade, simplicidade e compaixão, você estará protegido do feitiço deletério das palavras. Agradeça a oportunidade. É a vida alicerçando as conquistas da sua alma. Aquelas ideias ainda estavam procurando um lugar para morar na minha mente quando ele ampliou o assunto. A consciência, impactada por experiências frustrantes, pode enxergar apenas sexo e interesse onde existe solidariedade e amor. O contrário também se aplica. Emoções e sentimentos alteram a concepção do olhar e desviam as notas da razão. Não há estradas retas dentro de quem ainda não atingiu a maturidade da alma. Comentei que, de fato, a minha amiga ainda trazia muitas incompreensões em si. O xamã me corrigiu. Eu me referia a você, não a ela. Não importam as palavras dela. Compreenda que você permitiu a elas o poder de arrancá-lo do próprio eixo. Você reagiu mal, com irritação e paciência. E isso explica o motivo de ter se sentido desconfortável. A partir daí, não importa quem tem razão. Vale o resultado da batalha.
A sua luz se apagou. Você perdeu. Antes que eu pudesse discordar, o xamã continuou. Os pilares da alma se firmam através da percepção apurada, sensibilidade aguçada e as emoções pacificadas. Para existir clareza, não pode existir interferência das frustrações, dos desejos, nem dos medos. Somente então será possível ver além das aparências, ouvir as palavras não ditas, assim como reinterpretar os seus significados como método indispensável à verdade profunda, aquela que nas almas imaturas, quando vem à tona, mostra o transbordamento da gaveta das emoções no armário das incompreensões. Você diz ter se tornado o alvo predileto das pessoas, e isto seria o seu karma. Sem dúvida, principalmente se levarmos em conta que karma significa aprendizado. Aprenda a navegar nas críticas alheias sem se deixar naufragar por aceitar as tempestades provocadas pela fúria dos ventos que não são seus. Viva na última fronteira da sua verdade, movimente as virtudes a todo instante. Assim, desmanchamos os karmas. Cada pessoa tem absoluto controle sobre suas ações, jamais sobre o resultado que dependerá de como o mundo irá interpretar ou aceitar suas realizações. Se ofereço o meu melhor, isso me basta. O sucesso reside sempre em agir no expoente da capacidade, jamais no resultado desejado, que sempre dependerá da aceitação, gosto e compreensão das pessoas. O que está além da minha ação não me traduz, é a parte que pertence ao mundo. Sou o movimento que faço, nunca como os outros interpretam. Sem esse entendimento, a liberdade restará tolhida, a paz não se erguerá e a dignidade se tornará um personagem de ficção. A inversão desse olhar é uma das causas do crescente alastramento da ansiedade e da depressão nas sociedades contemporâneas. Depreciamos a ação onde reside o nosso genuíno poder e superestimamos o resultado, onde moram os anseios do mundo, além do controle e da capacidade possíveis a qualquer pessoa. Buscamos o que não nos cabe como efeito da nossa percepção equivocada, sensibilidade reduzida e paixões descontroladas. Sem contar com as sombras influenciadoras como o orgulho, a vaidade, a inveja, a cobiça e o ciúme. A incapacidade para elaborar as experiências ou de filtrar as críticas sem extrair de cada uma delas o devido conteúdo para uma inusitada transição, termina por formar os nós existenciais a atar as asas e impedir os próximos voos. Na impossibilidade de voar, por vício não debelado, nos dedicamos a usar estilingues e pedras, a mirar outros pássaros, ao invés de aprender a soltar as próprias asas. Agredimos de 1000 maneiras e por múltiplas razões. Todas se resumem na incapacidade que temos de reconhecer ou, se preferir, de não enfrentarmos quem verdadeiramente somos. Agredimos por incapacidade de amar, na ausência de virtudes, por raiva não digerida, por medo da escuridão, pela ignorância quanto às nossas verdadeiras possibilidades. São como gritos inconscientes para as manhãs que nunca chegam, um pedido por ajuda não admitido. É o sangramento da ferida desconhecida. O outro irá me incomodar todas as vezes que eu estiver desajustado em mim, desalinhado ao meu eixo de equilíbrio e força. O equilíbrio surge da coerência com a verdade alcançada, que se estabelece na última fronteira conquistada pela consciência até o momento. A presença ou ausência de equilíbrio emocional é a principal marca do temperamento de uma pessoa. Não raro, corrompemos ou negociamos com a verdade em troca de privilégios e facilidades. O vício está tão arraigado que nos valemos dessa prática com frequência maior do que damos conta. Perdemos a autoridade sobre quem somos. Então, o desequilíbrio. As emoções aviltadas assumem o controle. Torno-me uma marionete dos meus vícios e paixões, um fantoche da ignorância sobre quem sou.
A força se firma no exercício inadiável das virtudes já adquiridas em todas as situações do cotidiano, além da busca sem fim para sedimentar outras ainda sem transição. As virtudes legitimam na prática o amor e a sabedoria já agregados ao indivíduo, moldam a personalidade. Ao deixar as sombras se agigantarem para atropelar as virtudes, seja em uma ação planejada, seja na reação descontrolada de uma situação inesperada, terminamos por ficar enfraquecidos. Significa que o medo instalou um império dentro da gente. Não me pertenço mais. As virtudes esculpem o caráter e a ética. O equilíbrio suaviza e embeleza o comportamento. Use as virtudes como um guerreiro maneja as armas em batalha. Seja coerente com a verdade, como um sacerdote se mantém conectado ao grande espírito. Cada momento é parte distinta de um mesmo e único cerimonial cósmico. Nunca faltarão equilíbrio e força. Ninguém jamais conseguirá apagar a sua luz. Depois, ele pegou seu tambor de 2 faces e entoou uma linda canção ancestral no dialeto do seu povo. A melodia embalou a meditação. Aos poucos, as ideias foram alocadas na mente e no coração. Não trocamos outra palavra naquela noite. Na manhã seguinte, como acontecia aos sábados, em frente ao frondoso carvalho que havia no quintal, as pessoas se sentaram no gramado para ouvir canção estrelada, contar histórias que ensinavam a filosofia ancestral de seu povo. Tornara-se uma tradição em Sedona esses cerimoniais que, embora singelos, eram poderosos pelo poder de transformação que ofereciam. Naquele dia, o xamã contou uma história de um homem que tinha uma bizarra característica. Ele sofria alterações de corpo, personalidade e temperamento, de acordo com tudo que ouvia. As palavras o influenciavam por completo. Ele era moldado a cada instante conforme a opinião alheia. Esse indivíduo sofria bastante, pois não conseguia entender quem realmente era. Ao contrário do que se pode imaginar, ele não era muitos. Em verdade, ele não era ninguém. Exausto da incompreensão sobre si mesmo, procurou um feiticeiro, conhecido por sua bondade e magia. Foi aconselhado a ir todas as manhãs a um lago próximo para, no espelho das águas, observar sua própria imagem. No primeiro dia, o homem nada viu. Como o feiticeiro avisara que o efeito da magia não era imediato, sendo necessário retornar ao lago diariamente, ele persistiu. De início, as linhas se mostravam imprecisas e indefinidas. À medida que aprimorava o olhar, o desenho de sua face ganhava novos traços e inusitados contornos, se tornando significativas e agradáveis. Outra etapa da magia era falar em voz alta para si mesmo, como se via ao se observar no espelho. Em seguida, teria que dizer quem não mais queria ser, assim como seria aquele que gostaria de se tornar. As palavras ditas no lago eram compromissos firmados. Compreendeu como as suas ações e reações diante de todas as situações modificavam sua imagem no espelho das águas no dia seguinte. As linhas se tornavam mais claras e belas, conforme os atributos idealizados floresciam em sua personalidade e temperamento. No mesmo compasso, à medida do entendimento crescente, a voz do mundo perdia o poder de anular a sua autenticidade e originalidade. As palavras úteis eram usadas para a sua construção. As demais entregava ao vento, pois nenhuma beleza permitiam. Aos poucos, as influências externas foram diminuindo até desaparecerem por completo. Restou a essência, nela a verdade e as virtudes. Tornou-se um homem sereno, confiante, solidário e alegre. Ele descobrira e conquistara a si mesmo, então ficou apto para usufruir das maravilhas da vida. Passara a se guiar pela própria verdade e a se movimentar através das suas virtudes, ao invés de ver e viver na dependência de olhares incapazes de traduzir quem ele verdadeiramente era. Ao final,
Encantadas e emocionadas, as pessoas foram agradecer a canção estrelada ao conhecimento oferecido. Algumas se encaixavam por inteiro, outras em parte na história narrada. Compreendiam a necessidade de realizar o encontro mais importante de suas vidas, aquele que, cedo ou tarde, cada um terá consigo mesmo. Foi quando o homem se aproximou e, na frente de todos, acusou o xamã de ser um impostor. Disse que, ao usar parábolas, fazia com que cada ouvinte usasse a própria consciência no despertar da verdade. Era um vigarista fantasiado de mestre. Sem se abalar, Canção Estrelada disse com a voz num tom entre a doçura e a firmeza: você tem razão quanto ao alcance das histórias. O entendimento precisa descortinar muitas camadas até o despertar absoluto da consciência. Assim, as histórias que conto podem apenas entreter ou trazer a magia da transformação. E isso muda conforme o ouvinte. O mesmo enredo, em outro momento, será entendido de maneira diferente. Sim, também há razão quando você diz que cada qual é seu próprio mestre, pois o aprendizado carecerá sempre de empenho pessoal para se transformar em sabedoria. No mais, nunca me apresentei como mestre. Eu sou tão e somente um contador de histórias. Sempre disse isso. As parábolas apresentam portais, ora bem claros, ora bastante sutis. Atravessar é mérito exclusivo de quem consegue caminhar através delas. A história, assim como o narrador, é o mesmo para todos. Contudo, cada viajante avançará na justa medida da verdade alcançada. Nem um passo a mais. Não satisfeito, o homem foi embora dizendo que o xamã era uma fraude. Com a delicadeza habitual e sem traçar qualquer comentário, o xamã se despediu de todos e retornamos à varanda. Como se não tivesse acontecido a agressão verbal, ele se sentou na cadeira de balanço e acendeu o cachimbo. Atônito, questionei como conseguia manter tamanha calma logo após a acusação de um vigarista. Canção Estrelada me fez entender definitivamente a lição. Aquele homem me leu e descreveu com as letras e cores permitidas aos seus olhos. Esse não sou eu. Saber disso me basta. Ioscas.